E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse nível altíssimo de abstenções aí nas eleições municipais, os motivos que levaram a isso, e etc, etc, etc. Então, solta a vinheta! O editor, ele se absteve de soltar a vinheta, daí não vai ter vinheta. Daí não, é isso mesmo, hoje a vinheta é essa. Então, gurizada, lembrá-los que na descrição do vídeo aqui estão as minhas redes sociais e formas de vocês ajudarem o canal. Pode ser PicPay, transferência direta. É que a galera fica reclamando. Renan, você fica pedindo dinheiro. Vai aqui na descrição, tu vê as formas de apoiar o canal. Tem um botão Seja Membro aqui. Quem trabalha com esse tipo de assunto político e tal, que nem eu, trabalha também um pouco em cima de pauta quente, a maior parte das vezes é desmonetizada. Eu não posso esperar, tu entende? Pra monetizar o vídeo depois, porque o assunto é agora, né? Então, e daí esse é o tipo de coisa que faz o canal que menos cresce no Brasil ganhar menos dinheiro no Brasil também, tá? Mas cogite nos apoiar. Eu vou meter uma de Regis Tadeu agora. Eu tava vendo, quando eu fui pesquisar sobre as abstenções, primeiro eu achei uma matéria que 2018, da eleição presidencial, tem umas diferenças, né? Foi a maior abstenção em 2 décadas, e isso prova um pouco o ponto que eu acho que o nível de abstenção ele começa a aumentar muito, muito, depois da eleição da Dilma. Ela sofre o impeachment, a partir dali eu acho que o nível de abstenção aumenta muito, pelo menos nos municípios esse número aumenta muito e na presidência aumentou. Agora a gente tem que ver como é que vai ser em 2022. Em 2020 eu vou usar aqui como exemplo São Paulo e Porto Alegre. Ambas cidades tiveram abstenções históricas, mais de 30% de abstenção. Isso é abstenção, sem contar os brancos e os nulos. Porque o branco, quando tu aperta o botãozinho ali branco, e o nulo é quando tu anula o voto. Eles são contabilizados diferentes da abstenção. A abstenção a pessoa resolveu não ir. E 30%, mais de 30%, é um elemento muito alto. E esse número muito alto pode ser explicado de várias formas. Primeiro, que a gente não pode esquecer que há o elemento pandemia aqui, então, né? O coronavírus aí é um elemento muito forte, com que faz que as pessoas acabem, né, de certa forma, desistindo de votar. Então, esse é um elemento forte. Mesmo com a pandemia, fica difícil a gente entender, ou fica, mesmo com o elemento pandemia, ele não explica a totalidade de porcentagem de pessoas que não foram votar, porque, como eu falei antes, ele é muito alto. E daí, isso pode ser explicado de que forma? Ou 30% são anarquistas, o que eu acho muito difícil, até porque o anarquista militante ali, de modo geral, ele vai votar justamente para marcar o nulo, né? Ele vota, mas vota no nulo, então eu acho difícil que seja anarquista militante. Então acaba sendo quem? Eu separei aqui uns tópicos, por exemplo. Será que são votos por ideologia, por exemplo? Será que as pessoas deixaram de votar porque não se sentiam representados ideologicamente? Mas daí a gente vai, por exemplo, em São Paulo, tava ali, tinha um cara de esquerda, tinha um cara ali de centro-direita, não, né, uma pessoa mais à direita poderia votar no Covas, uma pessoa nem tanto de esquerda até poderia votar no Bolsonaro. Então, esse elemento de ideologia, pelo menos em São Paulo, ele estava bem distribuído. Porto Alegre a gente tinha uma pessoa de esquerda, mas tinha o Melo, que é um centrista nato, é o MDB, né? É o famigerado MDB. Então ele está em tudo que é lugar aí que é possível estar. Tem uma galera da direita que poderia ter votado nele em rejeição a Manoela e tal, mas acho que voto por ideologia ele acaba se explicando quando a gente estuda que será que esse voto por ideologia ele se deu, né? Esse não voto, na verdade, se deu por causa de uma galera bolsonarista? Como assim? Essa galera fundamentalista bolsonarista, tudo é esquerda, tudo não presta. Daí dessa forma, quem garante que eles não foram votar justamente dentro dessa perspectiva? E quem garante que boa parte desse nível de abstenção que tem é dessa galera? E eu tô falando isso por quê? Porque se esse for a verdade, se esse for o ponto, aquela narrativa de que o Bolsonaro perdeu força, eu não sei não, viu? Primeiro porque a força do Bolsonaro gira em volta do indivíduo Bolsonaro, por mais que ele apoie pessoas e tal, é a pessoa Bolsonaro que consegue fomentar bastante força. E segundo, se essa tese aqui for certa dos votos de abstenção ser parte de uma galera fundamentalista bolsonarista, também já mostra um pouco de força que ele tem a mais. E é importante fazer esse tipo de análise, por quê? Porque esses 30% numa próxima eleição é o que os partidos têm que focar. Os partidos têm que dar um jeito de mobilizar
essas 30% de pessoas. Estou falando de Porto Alegre e São Paulo, mas outras cidades também eu sei que o nível de abstenção foram muito altos. Então os partidos eles precisam dar um jeito de fomentar essas pessoas. Fomentar, fazê-las saírem de casa, irem votar, né? E isso está muito aliado a um fato de que a impressão que se tem é que as pessoas cansaram da política tradicional. Então elas cansaram do... Ah, é o mais do mesmo. Ah, é sempre isso. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Isso pode ser também uma das respostas para a abstenção desses 30%. E que acredito que seja uma das principais, porque o nível de abstenção ele sempre foi muito alto nas últimas eleições e as pessoas estão cansadas desse tipo de representação política. Né? Que a gente vive na democracia liberal, representação aí liberal de alguém que escolhe por ti e tal. Talvez as pessoas estejam cansadas disso, daí tá na hora de pensar em alternativas, ou que os indivíduos participem mais da política, ou talvez acaba sempre, quando tem esses níveis de abstenções muito altos, sempre volta a discussão do voto obrigatório. Né? Ah, será que tem que ter voto obrigatório ou não? É uma discussão que sempre aparece quando se fala desses níveis de abstenção. Mas uma coisa é fato, Trump, por exemplo, em 2016, ele conseguiu mexer muito nessas pessoas que não saíram para votar. Claro que o jeito que ele mexeu foi parecido com o do Bolsonaro depois de 2018, na base da mentira, na base do ódio, mas as pessoas saíram para votar. Hoje, isso não funcionou mais tanto nas eleições municipais. A gente viu aí o Crivella, por exemplo, que basicamente usou o mesmo discurso do Bolsonaro e não conseguiu se eleger no Rio de Janeiro, além de ter sido feita uma eleição pífia, assim. Então talvez esse discurso aí pautado no ódio e na mentira, não sei se está com os dias contados, mas talvez ele não seja mais tão efetivo. Então tem que se descobrir como mexer com esses 30% aí das pessoas que se preocupam com a eleição, tá? Dos partidos, de esquerda, direita, enfim. Porque esses 30% é o que vai fazer o partido X ou Y ganhar. É esses 30% que, se tu movimentá-los bem, numa campanha e tal, o teu partido ganha. Então é esse o ponto. Como movimentar esses 30%, sabendo que a política no Brasil está cada vez mais em descrença. Um dos últimos suspiros que tinha dado de crença na política acaba sendo o Bolsonaro. Né? Gostando ou não, acaba sendo um voto de crença, um voto anti-PT, né? Óbvio, mas também um voto tipo, ele tem o Guedes, ele vai fazer tudo diferente, ele tem o Sérgio Moro. E cada vez mais ele decepciona a própria base que votou nele. Então, a política brasileira, ela sempre se vende como algo descrente, e daí, obviamente, cara, que esses números de abstenções aí vão ser cada vez mais altos, porque essa é a minha tese, as pessoas não vão votar. Óbvio, teve a questão da pandemia, como eu falei antes, mas para mim as pessoas não votam por uma questão de estarem descrentes na política. Porque o que movimentou as pessoas votarem em 2018 foi o ódio. Seja o ódio ao PT, seja o ódio ao mais do mesmo, mas né, foi esse ódio que fez as pessoas votarem em 2016 lá no Trump, também foi o ódio. Então esse ódio, ele movimenta, mas será que ele tá parando de movimentar? Ou será que o ódio ainda movimenta? Olha que loucura, o ódio ainda movimenta a votação. Só que como a votação foi dentro de determinados parâmetros democráticos, né? Não teve nada, nenhum candidato, pelo menos, aí foi tão escroto, absurdo e tal, como era o Bolsonaro, de movimentar esse ódio. Então será que, na verdade, a lógica bolsonarista ainda tá certa? E eu acabei de me contradizer no vídeo inteiro? Não sabemos, é que esse insight veio agora, eu precisava falar. Mas de qualquer forma, o nível de abstenção é alto, os partidos precisam focar nesse nível de abstenção para as próximas eleições, se eles quiserem fazer, enfim, né, botar representantes, governadores e tal. Cada vez mais as pessoas têm que se ligar nesse nível de abstenção, cada vez mais, porque como sempre a eleição funciona ali, pessoas votam na esquerda, pessoas votam na direita, tem um grupinho ali que ora vota na centro-esquerda, ora vota na centro-direita, que também tem que disputar, e cada vez mais tem que focar nesse nível de abstenção muito alto aí, para conseguir resultados. Tá bom? Então era isso. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá dislike, mas interage. Escreve aqui embaixo o que vocês acham disso. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e me seguir nas redes sociais e me dar um abraço quando o coronga acabar. Tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.